Olá família, tudo em paz com vocês? Bruno Pex na área. Eu não sei se vocês já leram ou já ouviram falar de um livro chamado Morra Sem Nada, Aproveite ao máximo sua vida e seu dinheiro, de Bill Perkins. Eu já tinha ouvido falar nesse livro um tempo atrás. Eu não gostei muito do título. Eu achei que era muito sensacionalista, era mais para vender livro, que tinha muita balela. Morra Sem Nada. Tá, se eu soubesse na hora que eu vou morrer, talvez fizesse sentido, mas ninguém sabe a hora que vai morrer. Tá, e aí se eu viver demais, eu vou viver miserável? Então assim, eu fiquei meio com preconceito em relação ao livro e deixei ele de lado. Até que a semana passada eu acabei de ler um livro, eu leio um livro no Kindle, e aí a Amazon me indicou esse livro novamente, Morra Sem Nada. Eu olhei lá, tinha muitas avaliações boas, e eu decidi dar uma chance a ele. Afinal, o cara não vai ser um best-seller sem ter nada para oferecer, assim, sem ter nada que realmente faça sentido. E aí eu fui ler esse livro e me surpreendi que ele tem muita coisa a ver com a filosofia paz financeira que a gente tem aqui no canal. E aí eu decidi fazer um duelo aí entre a filosofia Morra Sem Nada e a filosofia paz financeira. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você. Vou explicar rapidamente o que é a filosofia Morra Sem Nada, quais são os valores dela, né? o que é que ela prega. Vou mostrar quais são os 3 principais problemas, porque ela tem problemas sérios de ordem prática, é difícil você colocar em prática com esses problemas, mas eu vou mostrar para você como a filosofia paz financeira se encaixa para trazer a Morra Sem Nada para o mundo real, digamos assim. A Morra Sem Nada fica ali meio utópico, no mundo do utópico, e a paz financeira é pé no chão e possibilita que você, no final das contas, coloque em prática o Morra Sem Nada. Vamos entender essa história aí. Fica aqui comigo até o final, você está no canal Tesouro de Família, vamos entender o que danado é essa filosofia Morra Sem Nada. Vamos lá. Como eu disse, ela é baseada num livro, e no livro, ele mesmo escreve isso aqui no livro, que a premissa deste livro é que você deve se concentrar em maximizar o proveito de sua vida, em vez de maximizar sua riqueza. São 2 objetivos muito diferentes. O dinheiro é apenas um meio para um fim. Tê-lo ajuda a atingir o objetivo mais importante, que é aproveitar a vida. Cara, perfeito, se encaixou perfeitamente com a filosofia paz financeira, certo? Até aqui estamos totalmente de acordo. O dinheiro é um meio para um fim, o importante é a gente viver uma vida plena, hoje, amanhã e sempre. Uma vida plena e em paz. Vamos seguindo lá para entender um pouco melhor a filosofia. Então, em termos de valores, quais são os princípios da filosofia Morra Sem Nada? Quais são os valores ao redor do qual toda a filosofia dele se desenvolve? Primeiro, foco em experiências, não em acumulação. Ele diz que viagens, momentos em família, memórias são mais importantes do que objetos, do que o bem material em si. Lembranças são o único patrimônio que levamos. Isso concordo plenamente. É interessante que tudo que ele fala aqui tem vídeo no canal já falando sobre isso. Tem vídeo que eu falo sobre erros que os pais cometem ao educar os seus filhos financeiramente. Eu falo muito sobre isso, né? Que focar em ter, em vez de focar em experimentar, em ter experiência, é um dos grandes erros. A experiência, como ele diz aqui, é o único patrimônio que a gente leva, e a experiência em relação a lembranças é eterna. Então, toda vez que você investe numa experiência que te traz uma lembrança boa, toda vez que você pensa nessa experiência, você sente aquela sensação, aquele sentimento que você sentiu na época. Então você revive aquele prazer, daquela sensação eternamente. Por isso que eu digo que ela é eterna. Eu vou deixar o link de todos os vídeos aqui que tem alguma relação com a filosofia Morra Sem Nada. Vou deixar aqui na descrição. Tá? Então, primeiro, foco em experiências. É o primeiro valor que ele fala muito no livro. Segundo, rejeitar o consumismo vazio. Não comprar por impulso, gastar com propósito. Cara, isso aqui é um dos principais princípios da filosofia paz financeira. Gastar com o que realmente importa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente, tem muito vídeo sobre isso aqui também.
Viver a vida agora, não adiar tudo para a aposentadoria, aproveitar enquanto tem saúde. Perfeito. Na verdade, a questão é um equilíbrio. Você nem pode viver agora como se não houvesse amanhã e nem pode esperar só amanhã para viver. Você tem que ter uma vida plena, hoje, amanhã e sempre. Esse é o conceito da paz financeira que a gente prega aqui na nossa filosofia, certo? Para cada... Tem vídeo falando sobre isso. Tem um vídeo que eu falo que é um erro você poupar demais. É exatamente isso que ele fala. Vou deixar aqui também o link na descrição. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa em comum. E por último, ele usa um termo, ele tem uma ferramenta que ele chama de time buckets, que basicamente são espaços de tempo, fases da vida em que as experiências acontecem. Ele diz que cada idade tem as suas oportunidades únicas e alguns riscos só fazem sentido quando jovem. Então, basicamente é isso. A filosofia dele gira muito em investir em experiências, em lembranças e também nessa questão de que quanto mais jovem, mais você vai aproveitar o dinheiro. É em cima disso que a filosofia dele gira. Certo? Não necessariamente eu vou concordar com tudo, a gente vai mostrar aqui quais são os problemas dela. Então é isso. Em relação ao Tiny Bucket, eu trouxe aqui um slide específico para isso, porque é uma coisa que ele fala muito sobre isso, a filosofia gira muito em torno disso, que ele diz que algumas experiências só são viáveis e podem ser aproveitadas em certa idade, quando você está jovem. Portanto, não dá para adiar muito. E aí ele começa a defender que você gaste muito mais dinheiro quando é mais jovem do que quando é mais velho. Porque, segundo ele, a utilidade do dinheiro cai com a avançada idade. Eles traduzindo aqui como utilidade do dinheiro, mas basicamente é o seguinte, ele diz que a sua capacidade de obter experiências positivas, experiências de vida positiva com o dinheiro, ela é maior quando você é mais jovem. À medida que você vai ficando mais velho, a sua capacidade de aproveitar esse dinheiro para ter mais experiências, ela vai diminuindo. Tem um certo sentido, né? À medida que você vai ficando mais velho, você vai diminuindo a sua capacidade física, a sua saúde vai ficando mais debilitada, você vai tendo menos opções para gastar dinheiro com experiências positivas na vida. Faz um certo sentido, mas não é uma verdade absoluta. Eu vou mostrar aqui. Então, para vocês entenderem que é muito importante, a filosofia dele se baseia muito nisso, é que ele defende que você gaste dinheiro quando você é mais jovem e vá deixando menos dinheiro para quando você é mais velho, porque, segundo ele, quando você é mais velho, você não tem condições mais de gastar esse dinheiro com experiências boas. Não sei se você... Diz aí se você concorda com isso ou não, se faz sentido ou não, até que certo ponto faz sentido, e eu vou dizer daqui a pouco para você o que eu acho sobre isso, tá? E aí como é que ele aplica na prática isso? Vamos lá. A filosofia dele é muito baseada em experiências. Ele diz que você precisa concentrar mais as suas experiências enquanto você é mais jovem, porque quando você é mais velho você gasta menos dinheiro. E como é que ele faz isso na prática? Ele trouxe uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, que ele disse que o patrimônio, esse gráfico aqui, ele mostra o crescimento do patrimônio do americano médio ali, do americano em geral. Ele disse que esse patrimônio vai crescendo até os 75 anos, mais ou menos. Então, o seu patrimônio cresce. O patrimônio do americano, nessa pesquisa que ele traz no livro, o patrimônio continua crescendo. Ele vai envelhecendo e o patrimônio vai crescendo. E ele diz, porra, isso é maluquice. Pessoas que passaram dos 70 anos de idade continuam poupando para o futuro. E realmente tem um certo sentido. Pô, você já está com 70, 75, você continua poupando para o futuro. E ele diz que as despesas globais das pessoas diminuem com a idade, mesmo levando-se em conta os custos dos cuidados de saúde, segundo a pesquisa dele lá. Então, diante disso, ele diz que é um contrassenso, que não faz sentido o patrimônio da pessoa continuar crescendo indefinidamente. Quanto mais velho ele fica, mais patrimônio ele tem. O que ele defende é isso aqui, ó, que em vez do seu patrimônio continuar crescendo indefinidamente,
que você chegue ali entre os 55, 60 anos, esse patrimônio chega num pico e a partir dali você mete o pé para começar a gastar. Você vai gastar até você morrer sem nada. Né? Ele diz assim que em algum momento você deve começar de fato a gastar as economias de sua vida. Caso contrário, você vai acabar com dinheiro não gasto, o que significa que não obteve tantas experiências quanto poderia. Faz um sentido na teoria, mas na prática pode ter alguma dificuldade. Ele tem uma frase no livro que eu acho meio até polêmica, que ele fala assim: mais cedo ou mais tarde todos nós vamos morrer, e prefiro morrer quando chegar a hora certa a sacrificar meus melhores anos apenas para conseguir mais alguns dias no final. Aqui eu acho que ele é meio simplista. Ele compara em você gastar uma grana enorme lá no final da vida para você ter mais alguns dias de vida ali, mais alguns meses de vida. Em vez disso, ele prefere gastar tudo na juventude. Só que não é assim. A gente vai envelhecendo, a nossa saúde vai se debilitando aos poucos. É um processo que passa décadas. Então, não é que você vai gastar o seu dinheiro lá para ter mais alguns dias, mais alguns meses de vida lá no final. Você precisa manter essa qualidade de vida ao longo da sua vida toda, jovem, adulto, idoso, até você falecer. E aí a gente vai começar a mostrar aqui quais são os problemas dessa abordagem, certo? E depois eu vou mostrar a filosofia paz financeira se confrontando com esses problemas e como é que ela resolve isso e possibilita que a gente aplique na prática toda a parte boa da filosofia Morra Sem Nada. Então, o primeiro problema da Morra Sem Nada é essa obsessão pelo zero. Ora, por que essa obsessão? Porra, a gente não pode morrer e deixar dinheiro no banco. Se eu deixar meu dinheiro no banco, eu vou ter desperdiçado minha vida. Vou ter desperdiçado a energia vital que eu usei para ganhar aquele dinheiro. É uma obsessão. Qualquer extremo não presta. E aí, quando o cara fica nessa obsessão de zerar a conta, não faz muito sentido. Cara, se você tem o dinheiro, você está com dinheiro, você tem o seu patrimônio, você já está maduro ali, já vai nos 50, 60, 70, tem o seu patrimônio, vive muito bem, feliz, tem paz, tem segurança, faz o que você quer fazer, curte a sua vida do jeito que você gosta de curtir. Qual é o problema de você estar com dinheiro na conta? Deixa lá essa grana, vai usar ela, se sobrar no final, consequência, vai ficar para os herdeiros. Mas se você tem uma vida tranquila, não tem por que você estar com essa preocupação em morra sem nada, senão você vai estar desperdiçando. Isso aí parece muito mais uma coisa de ego ou infantil de você. Basicamente é o seguinte: se você ao ler o livro, se alguém que lê o livro entendeu morra sem nada como um objetivo em si, sem propósito, está errado, certo? O propósito, no final das contas, é você ter uma vida plena, cheia de experiências. Se vai sobrar dinheiro ou não, é outra história. O primeiro problema é essa obsessão pelo zero. O segundo problema é quando ele fala assim: cara, você, quanto mais jovem, mais capaz de extrair experiências do dinheiro você é. Então, é como se, quanto mais jovem, mais capaz de gastar o dinheiro com experiências boas você é. Quando você é mais velho, você fica com as suas opções mais restritas para gastar esse dinheiro com experiência. Tá certo. Isso daí tá certo. Eu até posso concordar com ele, né? Você mais jovem vai ter muito mais coisa para fazer com aquele dinheiro em termos de experiência do que quanto mais velho. Mas vamos olhar por outro prisma essa história. Vamos olhar, isso aí ele tá olhando pelo prisma da abundância de dinheiro. Você tem muito dinheiro quando está jovem e você tem muito dinheiro quando está velho. Você tem muito dinheiro jovem, você vai conseguir usufruir desse dinheiro mais do que quando você tem muito dinheiro estando velho. Agora olhe por outro prisma, olhe pela escassez do dinheiro. Você mais jovem, uma pessoa jovem com menos dinheiro, que geralmente o que acontece quando a gente é mais jovem, a gente tem menos dinheiro, essa pessoa, apesar de ter pouco dinheiro, ela tem saúde, tem energia, ela consegue se adaptar, ela consegue ser feliz com pouco dinheiro. Pensa aí você classe média aí, pensa
época da faculdade, na época da sua juventude, lá com 18, 20 anos, 21 anos, com pouca grana, como você era feliz. O jovem consegue ser feliz com pouco dinheiro. Tem saúde e vai sofrer muito menos, certo? Com mais dinheiro, certamente ele vai ter mais luxo, vai ter mais possibilidades, muitas vezes vai ostentar, e pela juventude vai ostentar, vai jogar dinheiro fora. Mas, enfim, o jovem com pouco dinheiro consegue ter uma vida legal. Agora imagine um velho sem dinheiro, um velho com escassez de dinheiro. É um momento em que a gente está fragilizado social e fisicamente, porque quando a gente envelhece, socialmente, o velho acaba perdendo valor, infelizmente, a nossa cultura ainda é essa, principalmente aqui no Ocidente. Então você está fragilizado socialmente, está fragilizado fisicamente, e aí você vai estar sem dinheiro, dependendo das pessoas e tendo uma vida até sem dignidade. Um velho sem dinheiro, ele não consegue ter uma vida digna. Ele vai ser dependente de outras pessoas, vai pedir esmola para poder viver. O jovem sem dinheiro consegue se virar, consegue viver, consegue até ser feliz. O velho com dinheiro, aí sim, ele consegue ter independência, ele consegue investir em cuidados para ter uma vida mais confortável, mais tranquila, ter um conforto muito maior. Então, se por um lado, quando a pessoa é jovem, tem uma maior capacidade de gastar dinheiro, se é que ele tem esse dinheiro, por outro, a falta de dinheiro quando a gente é idoso tem um impacto muito maior. Quando a gente é jovem, o impacto de não ter dinheiro é importante, mas você consegue viver a vida, mesmo sem ter muita grana. Mas quando você é velho, sem dinheiro, o impacto é enorme. É a diferença entre você ter uma vida digna e tranquila ou uma vida miserável e estressante. Então precisa olhar por esse prisma também. Certo? Talvez porque o Bill Perkins é um milionário americano, tem dinheiro lá que ele pode parar de trabalhar e gastar todo dia, que vai ser difícil ele acabar com o dinheiro dele. Talvez ele tenha esse pensamento de, olhando pelo prisma da sobra de dinheiro, né? Da ostentação de muito dinheiro. Mas, se você olhar na escassez, na falta de dinheiro, que é o que ele prega lá, que no final da sua vida, na velhice, você vai precisar de menos dinheiro, arriscando até ficar com pouco dinheiro, o impacto disso na velhice é muito grande. Então, esse é um erro importantíssimo. O terceiro erro é o erro que todo mundo, na verdade, de cara, quando lê o livro, já coloca, né? E se eu demorar a morrer? E se eu tiver o azar, entre aspas, de viver demais? Ele diz assim que deixar o dinheiro sem usar é desperdício de vida. Cada real não gasto são horas de vida desperdiçada. Mas se eu viver demais, eu não sei quando eu vou morrer, a expectativa de vida vem aumentando, e aí se eu ficar lá com 85, 90 anos sem grana, a gente já mostrou ali que a falta de dinheiro na velhice tem um impacto muito maior do que a falta de dinheiro na juventude. Então, isso aí é um erro importante na filosofia dele. Ele até traz uma solução que eu vou falar sobre ela aqui e vou mostrar que a solução dele não tem nada a ver. Que é essa daqui. Qual é a solução dele? Eu vou viver demais, eu vou viver mais do que eu espero. Isso chama-se risco de longevidade. Não existe o risco de morrer, que a gente contrata um seguro de vida, caso eu morra antes do esperado, você tem um seguro de vida. E existe um seguro para o caso de você morrer depois do que você esperava. Sabe o que é isso? Que seguro é esse? É a previdência privada. A previdência privada, ela não é vendida por seguradoras à toa, não. A previdência privada não é vendida por banco, é por seguradora. Você pode até ter a previdência privada lá de um banco, mas na verdade a empresa, o CNPJ ali é uma seguradora. Por quê? Porque a previdência privada, ela é o contrário do seguro de vida. É um seguro caso você viva mais do que você espera. Então a solução dele é, chegou lá naquele pico de patrimônio lá aos 60 anos. Você está com medo de viver demais. Certo? Ele até no livro ele dá a entender que para ele nem faz isso, ele vai realmente gastar até ficar zerado. Mas, como eu disse, ele é um milionário americano, tem centenas de milhões de dólares,
Ele pode gastar à vontade, que com certeza vai sobrar dinheiro lá na conta dele. Mas a gente aqui, meros mortais, não podemos pensar bem assim. Então a gente precisa ter esse cuidado. E aí o que ele diz? Chegou lá no seu pico do patrimônio aos 60 anos, contrate um seguro de longevidade, que é, como eu falei, a previdência privada. Aí o que o cara faz? Imagina, você com 60 anos vai chegar numa seguradora lá, lá no seu bancão, lá e dizer, ó, eu quero um seguro porque se eu viver, eu quero ter uma renda até os 100 anos. Pode ser que eu viva até os 100 anos. Ah, beleza. Me dê aqui um pedaço do seu patrimônio que eu vou garantir essa renda até os 100 anos. O problema é que esse pedaço do patrimônio é um pedaço enorme. Pode ir aí e simular a previdência. Eu quero ganhar X mil reais durante 40 anos e ver quanto de patrimônio você precisa pagar para a seguradora. É enorme. Então, no final das contas, ele está dizendo isso. Ele fala que se eu deixar dinheiro na conta e morrer, estou desperdiçando, mas se eu, quando chegar aos 60, eu tiver que pegar metade ou mais do meu patrimônio e colocar na mão de uma seguradora, eu já estou desperdiçando esse dinheiro na hora. Né? Então não faz sentido essa solução que ele traz, contratar uma previdência privada. E aqui no canal tem um monte de vídeo, tem a playlist lá, Aposentadoria Faça Você Mesmo, que eu falo sobre isso. A gente vai chegar a falar nela aqui quando eu começar a colocar as soluções para vocês. E aí vem a filosofia paz financeira. Em termos de valores básicos, a filosofia Morra Sem Nada, ela é muito boa. Experiência, não gastar sempre com propósito, né, focando nas experiências de vida, tal, cultivar lembranças ao longo da vida, é ótimo. Só que tem esses problemas aí. E aí, para esses problemas, para trazer a filosofia Morra Sem Nada para o plano real, para a vida real aqui da gente, da classe média brasileira, tem a filosofia Paz Financeira. E os princípios são entender a função e o valor do dinheiro, que é justamente, eu digo justamente, exatamente o que ele fala no livro lá. No livro ele fala que o dinheiro é a energia vital da gente. Eu digo que o dinheiro é o tempo que a gente usa mais a energia vital, né, que a gente emprega para ganhar esse dinheiro. Aqui eu falo gastar menos do que recebe, focando no que importa. Então eu foco no que importa, que no caso são as experiências, as coisas que trazem felicidade e segurança para a família, gastando menos do que recebe para sobrar dinheiro para a gente investir para a eternidade, né? Investir para sempre, sem prazo definido, de forma que esses investimentos garantam que essa paz financeira, essa tranquilidade, que essa vida plena continue para sempre, certo? E trabalhar em equipe é o quinto princípio, que é a família trabalhar em equipe, afinal não existe o pai bem de vida e o filho ruim. Você nunca vai ter paz financeira como um pai, por exemplo, com o seu filho passando por dificuldade e vice-versa. Então, por isso que é um trabalho em equipe, desde cedo, né? E aí, a paz financeira traz tudo aquilo ali que o Morra Sem Nada prega, né? Viver plenamente hoje, ter experiências hoje e sempre, mas a gente insere aí segurança para amanhã, manter, é muito mais seguro, né? Cuidar dessa segurança para a gente manter essa qualidade de vida por tempo indeterminado e a flexibilidade para ajustar a nossa realidade ao longo do caminho. E aí a gente vem, quais são as soluções que a paz financeira traz em relação àqueles problemas? Primeiro, em vez de eu ter uma obsessão por zerar, a gente vive no equilíbrio, que é justamente o conceito de paz financeira, que é a gente ter uma saciedade, serenidade e segurança financeira ao longo da vida, gastando com o que realmente importa para ter essa vida plena ao longo de toda a vida, agora, amanhã e sempre, e investindo um pedaço para que a gente mantenha essa paz ao longo da vida. É um equilíbrio. Eu não preciso chegar lá aos 60 anos, que é o pico do meu patrimônio, e ficar obcecado em gastar tudo. Não, eu vou viver a minha vida
plena como eu já vivia desde os 30, 40, 50 anos. A primeira solução é essa, em vez da obsessão pelo zero, é a paz financeira. O segundo, em vez de eu ter essa obsessão de gastar muito mais quando mais jovem e deixar pouco dinheiro para a velhice, porque, segundo ele, o velho, a pessoa mais velha, não vai ter com que gastar o dinheiro, de novo aqui a gente traz o equilíbrio. A gente gasta com o que realmente importa e investe. Aqui a gente traz, inclusive na prática, como eu falei, a paz financeira, eu trago ferramentas práticas para a gente colocar em prática. E aí uma das ferramentas é a estrutura de sentido da vida, é uma ferramenta prática que diz, que ajuda você a definir o que é importante, o que realmente importa. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre como iniciar a montagem do orçamento da família, e um outro que eu falo que a única forma sobre como gastar sem culpa, eu falo da estrutura de sentido da vida, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E gastando com o que realmente importa, sobra o dinheiro para eu investir e criar uma carteira de investimento geradora de renda vitalícia. Essa carteira, como eu já falei, tem vídeos aqui falando na prática como montar essa carteira, certo? Então, em vez de eu estar preocupado em gastar muito quando mais novo e deixar pouco dinheiro quando mais velho, é um equilíbrio. Eu vou gastar sempre com coisas que importam para mim, independente da fase da minha vida, e vou ter uma carteira de investimento que lá no futuro, quando eu tiver uma capacidade de gerar receita menor, essa carteira garante uma entrada de receita que vai manter essa qualidade de vida indefinidamente. E a solução 3, que é para o problema 3, que é se o cara viver demais, que lá ele diz que você contrata uma previdência privada, e eu já mostrei que não faz sentido nenhum, porque quando você contrata uma previdência privada, você está automaticamente dando uma grande parte do seu patrimônio para a seguradora. Aqui, a gente prega a aposentadoria faça você mesmo, com toda uma metodologia de investimento bem prática de como fazer essa aposentadoria nós mesmos. Tem uma playlist aqui no canal, eu vou deixar aqui o link na descrição. Eu sempre falo dela porque é uma parte muito importante do canal, essa parte de investimento para aposentadoria. E lá a gente tem uma metodologia de investimento, que ela é baseada em alguns princípios, como a metodologia ela é simples, ela exige pouco tempo de dedicação para os investimentos. Pouco não significa o menos do que o necessário, né? Exige o tempo necessário e você não precisa se dedicar tanto assim, afinal a gente não é investidor profissional. A gente não procura grande tacada. Quando a gente está atrás de grande tacada de ficar rico de um dia para a noite, a gente se expõe a grandes riscos e a risco de ruína, inclusive. Ela não se baseia em previsões, é uma metodologia que ela funciona tanto na tempestade como na bonança. E a gente foca muito onde a gente tem controle, que é no dinheiro que a gente investe e no tempo que esse dinheiro fica investido. Esses são os princípios da metodologia. Tem essa metodologia toda detalhada já aqui no canal. Pode olhar os vídeos, começar os vídeos aí do canal, os primeiros vídeos. Tem a playlist, tudo bem detalhado aqui e muito mais conteúdo vai ter sobre isso. E sim, é possível fazer você mesmo a sua aposentadoria. O mercado gosta de dizer que não, que você contrate um fundo de previdência privada. Inclusive o Bill Perkins, ele é um gestor de fundo hedge, um fundo hedge lá de um fundo de investimento. Não é de previdência, mas é um fundo de investimento. Ele é gestor. Então o mercado, ele sempre diz que é muito difícil, que é impossível você fazer sozinho, mas é possível sim. Um dos objetivos desse canal é possibilitar que você, que eu, que qualquer pessoa que normal, que tenha um pouco de boa vontade e um pouco de dedicação, faça a sua própria aposentadoria e cuide dos seus próprios investimentos. O conteúdo do canal aqui, tem muita parte do conteúdo é dedicada a isso. Então, em vez de contratar previdência privada, faça a sua própria aposentadoria. Você, com a própria aposentadoria, você aprende a cuidar do seu dinheiro desde cedo.
você automaticamente educa toda a sua família financeiramente desde cedo, você adquire conhecimento e capacidade para ter autonomia, para cuidar das suas finanças até quando ficar bem idoso, e você tem flexibilidade, o dinheiro está nas suas mãos, não está na mão de uma seguradora. Se você mudar de ideia, se a sua filosofia mudar, se a sua realidade mudar, você ficou viúva, muda os planos, você está com dinheiro na mão, você pode mudar, é diferente de você ter dado dinheiro para uma seguradora, contratado um plano de previdência e ficar engessado. E no final das contas, o que sobrar, quando você morrer, quando sua esposa, seu marido morrerem, o que sobrar vai ficar para os seus filhos. É consequência, não é o objetivo. É uma consequência, vai sobrar dinheiro. E eu não estou preocupado com isso, não estou obcecado em gastar todo o meu dinheiro. Estou obcecado em ter uma vida plena hoje, amanhã e sempre. Certo? Então, para resumir aqui a forma que a gente sugere, que a gente diz que você deve gastar o seu dinheiro, a grande diferença entre o Morra Sem Nada e o Paz Financeira não está nos valores básicos. Os valores básicos que as duas filosofias pregam são muito parecidos. A diferença está na forma que você coloca isso em prática. Enquanto no Morra Sem Nada ele diz que você vai chegar num pico de patrimônio e depois você vai gastar esse patrimônio até ficar zerado, aqui a gente vai chegar num pico de patrimônio, mas sempre deixando uma sobra para investir, porque esse investimento vai garantir essa aposentadoria lá na frente sem a necessidade de contratar uma seguradora, mas você vai viver a vida plena desde sempre, gastando com o que realmente importa. Então ela é muito mais focada em equilíbrio. A paz financeira é muito mais equilibrada. Pensa no equilíbrio, não nessa obsessão de gastar tudo, de viver a vida, né? Até no livro, vamos ser justos, no livro, lá no final do livro, ele fala em a necessidade de equilibrar as coisas. E aí a gente parte para a conclusão que o morrer sem nada não é, a gente não deve encarar tão literalmente. Depois que eu li o livro, eu entendi. O título realmente é para chamar a atenção e para provocar as pessoas, mas no final das contas, ele sabe, ele diz que é uma missão impossível, você não vai morrer sem nada, mas que é uma... Você não precisa levar ele tão literalmente. Ele é uma diretriz para você sempre pensar em viver as experiências, não economizar demais e deixar de viver a vida agora. Então, resumindo, ele diz assim, é que gaste o seu dinheiro criando experiências memoráveis ao longo da vida, especialmente quando jovem, planeje morrer com zero no banco e use a previdência privada para garantir que não fique sem dinheiro se viver demais. O resumo da filosofia Morrer Sem Nada é isso. Mas ela é, como eu disse, não é para ser levada tão no literal. Já a paz financeira é mais realista e eficiente, né? Porque enquanto a filosofia Morrer Sem Nada, ela como eu falei aqui, ela não é para ser levada tão no literal. Ela é mais utópica. É uma utopia que você deve seguir, que aí vai ajudar você a aproveitar a vida, mas com cuidado, com equilíbrio, né? Porque tem gente que vai ler esse livro aqui e vai achar que tem que viver a vida louca, a vida como se não houvesse amanhã. E não é isso que ele diz. Ele fala claramente no livro dele, no final, que é necessário o equilíbrio entre o hoje e o amanhã. Por isso que eu entendo que o Morrer Sem Nada foi mais uma provocação em si do que um conselho tão literal assim. E a filosofia, por isso a filosofia Morrer Sem Nada é meio utópica. Ela é criada, afinal, ela é criada por um pai de família milionário americano. O Bill Perkins tem grana que se ele parar de trabalhar hoje e começar a gastar, ele vai ter que, se ele começar a gastar da forma que ele está dizendo, né, gastar com propósito, ele não vai conseguir gastar o dinheiro dele todo. Só que nós aqui somos classe média brasileira. A gente tem que vir para a realidade, para a vida real. Por isso que a paz financeira é uma filosofia muito mais realista e eficiente. Que a gente fala a mesma coisa, mas com uma abordagem diferente, né? A paz financeira diz que você tem que viver plenamente hoje, gastando com o que realmente importa, e investir para garantir que essa vida plena
se perpetue, né, de amanhã para sempre, protegendo-se das armadilhas financeiras, não caindo em cilada para manter essa segurança ao longo da vida, com a família trabalhando junto. Então a gente fala a mesma coisa, só que a filosofia paz financeira ela é mais realista. Afinal, ela foi criada por um pai de família de classe média brasileiro. Essa é a grande diferença. Mas em termos de valores, nós temos muito em comum, que é viver a vida plena, focar em experiências com a família, que no final das contas é isso que a gente leva. Deixar de gastar dinheiro com coisas que não significam nada para a gente, que a gente gasta hoje, daqui a uma semana nem lembra que aquilo existe. Gastar com muito mais consciência. E esse canal, todo o conteúdo do canal, ele é guiado por isso, pela filosofia paz financeira, por esses princípios que eu coloquei aqui, tá? Então, o vídeo está finalizando, já ficou longo demais, a conversa foi boa. Me diz aí se eu viajei demais, o que é que você acha? Você leu o livro, o que é que você acha do livro? Se não leu, eu vou deixar o link aqui do livro para você comprar. Espero que eu tenha feito muito sentido para você e para sua família que eu falei aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo.